Estou aqui com a psicóloga Solange Dantas para comentar um pouco. Hoje o assunto principal é depressão pós-parto, né? Mas assistindo essa história de solidariedade, essa linda história, a gente vê alguns pontos assim, até de conflito, né, Solange? Você é mãe, pode falar com mais propriedade, né? Nenhuma crítica, claro, à história, gente, mas deve ser difícil, hein? Porque a partir do momento que a mulher engravida, já cria aquele elo, né? A barriga vai crescendo, você não vê a hora de ver o rostinho do seu filho, da sua filha, de repente nasce, tudo bem, é um acordo, mas tem esse amor, né, Solange? Existe esse vínculo porque, querendo ou não, foi gerado dentro daquela mãe. Mesmo ela sabendo, aquilo tem um contrato, foi combinado, é um gesto lindíssimo, um gesto de grandeza, não é qualquer pessoa que se submete a uma situação como essa, mas a gente não consegue imaginar, porque a partir do momento que a criança começa a crescer no seu útero, você sente a criança mexendo, você sente o incômodo da gravidez, você sente todas as dores e tudo mais. E aí, de repente, naquele momento nasceu, aí você vê o fruto daquilo que cresceu dentro de você. Eu imagino que seja muito complicado e ainda mais como foi dito na reportagem, que aí a mãe biológica consegue amamentar, mas bem menos do que a mãe que gerou. E aí, após o nascimento, esse vínculo continua, né? Porque aí vai ajudar a amamentar, vai continuar vendo. Então, eu acho muito difícil. Junto ali, né? Por mais amor que essa criança tenha, eu não consigo imaginar que essa mãe que gerou não tenha algum tipo de conflito, alguma... Ciúmes. Exatamente, porque dói, você gerou, a criança nasceu, mas ela não é sua, né? Tem que ter um preparo psicológico. Exatamente, aí, gente, tem que estar muito bem grande, preparada, né? para se submeter a uma situação como essa. E quando é uma pessoa próxima, acho que torna ainda mais difícil, porque se é uma pessoa que você não conhece, mora de repente em outro estado, em outro país, sabe que a mãe que gerou não vai mais ver a criança, não vai ter esse contato, mas se é uma pessoa próxima, ter esse contato sempre, até morar junto, inclusive, na questão na hora de amamentar, deve ser difícil, né, gente? Bom, mas estamos aqui para falar sobre depressão pós-parto. Na verdade, a maternidade é um dos momentos mais esperados na vida de uma mulher, acredito eu, né? Às vezes acontece aí sem ser desejada, mas depois que engravidou, geralmente a mulher já gosta daquela notícia, né? Fica feliz, os pais em si, né? Mas daí surge o problema depois que o bebê nasce. A depressão pós-parto. Por que isso acontece, Solange? Porque aqui a gente não está aqui para julgar ninguém, mas óbvio, quando a gente vê uma história dessa, nossa, fulana de tal está com depressão pós-parto, não quer ver o filho, a gente pensa, a gente acaba até julgando, né? Não poderia, né? Como isso, uma mãe se irrita com o filho, não quer ficar com o filho, uma criança tão indefesa ali, mas a gente não pode julgar, gente, porque depressão é uma doença, né, Solange? É uma doença e pode ser uma doença muito grave, né? A depressão pós-parto, felizmente, ela não é tão comum, né? Embora seja uma situação que ocorre com bastante frequência, não é uma coisa tão comum que a gente veja sempre. E existem os graus da depressão pós-parto, porque é normal, após o nascimento da criança, que ela gera toda aquela expectativa, aquela alegria, aquela felicidade, mas a partir do momento que a mulher volta para casa, ela ainda se sente desajustada. Por exemplo, o corpo ainda não voltou, os peitos incham porque normalmente tem o leite, a criança quer mamar a todo momento, ela não consegue dormir adequadamente porque o bebê não deixa. Tudo isso é muito natural, por isso que é importante que tenha o suporte familiar, que se tenha a mãe, que ajude a dar até que consiga se organizar. Porque é normal, no começo fica perdida, não perde hora de fazer a comida, o marido chega, o almoço não está pronto, porque aí o neném chorou. Reclama, né? Se o marido não estiver orientado e preparado também para dividir essa situação pós-nascimento, porque todo mundo se prepara para a chegada do bebê. Mas depois que chega, pronto, parece que acabou, agora a vida segue. E não é assim, para a mãe não é assim. Aí você tem um filho, né? para a vida toda. Para a vida toda. E assim, querendo ou não, para a mulher o peso é maior. Por mais que hoje os homens ajudem, os maridos hoje trocam fralda, coisa que não faziam no passado,
Mas a responsabilidade maior, até porque muitos dizem assim, não adianta eu levantar, ele quer o peito, é você que tem que ir. Mas se o marido levanta, põe a criança para rotar, se ele ajuda a trocar fralda, isso tudo já contribui para a mulher, para aliviar um pouco o peso da responsabilidade. E aí o que acontece? De uma hora para outra, a mulher se vê com muitas tarefas que ela não tinha antes. E ela acha que não vai dar conta. A maioria relata que é assim, Solange, é como se tivessem amarrado um paralelepípedo no meu ombro e aonde eu vou eu tenho que levar aquele peso. Eu vou ao banheiro, eu fico preocupada, será que está afogando, será que está respirando? Porque é normal no começo até você acostumar com a situação. Então muitas acabam por achar que não vão dar conta, elas se sentem feias porque ainda estão com o peso inadequado, elas se sentem em relação ao marido, inferiores, porque o marido sai para trabalhar, o marido se arruma, ele encontra com as pessoas e a mãe não. Se sente até indesejada pelo marido, exatamente. Né? E aí é normal se sentir insegura, ter ciúmes das meninas que trabalham junto, porque estão maquiadas, bonitas e ela se sente feia, porque está ali com o neném. É uma coisa maravilhosa? É, mas traz o outro lado também. E lembrando que isso é só para a gente mostrar o que pode acontecer para piorar a situação. Porém, depressão é doença e não precisa de um motivo específico para aparecer. Então, quando ela ocorre, que é um sintoma de tristeza, a mulher chora o tempo todo, desânimo, algumas pensam em tirar a própria vida, outras acham que não vão dar conta daquela criança e aquele choro começa a irritar, elas às vezes até falam, eu vou mandar na parede, eu não aguento mais, eu estou ficando louca. Então é muito importante. É algo que não dá para se imaginar, mas né? acontece com frequência. Então é importante que seja diagnosticado, porque em casos severos, o médico exige a retirada do bebê da responsabilidade da mãe. Então tem que assumir a avó, ficar ali alguém responsável para pôr para mamar, para trocar, para não deixar esse bebê sob os cuidados dessa mãe que não está bem, sim, porque sobre o pode ela pode, exatamente, algo. Pode. Na verdade, deve ser muito difícil para a mulher assumir isso, né? De repente tem alguma mamãe aí que está com recém-nascido e está passando por essa dificuldade, mas como eu vou chegar para o meu marido e falar, eu estou irritada com o nosso filho? Ou para alguém da família, né? Nossa, tem hora que, como você falou, tenho vontade de jogar na parede. É difícil a mulher assumir isso, né? É difícil assumir, mas quando ela está realmente com uma depressão acentuada, ela também não consegue esconder. A família percebe. Porque ela fica tão fora de si que ela está sempre puxando, ai meu Deus, eu não aguento. E as pessoas percebem. Entendi. Então aí cabe a família estar atento para não ficar reforçando, não ficar condenando. Ai, como isso é pecado, você não pode fazer isso. E ao contrário, entender que isso é uma doença, é um problema e urgentemente procurar um psiquiatra, um psicólogo para poder diagnosticar adequadamente e, se comprovado, tratar corretamente. Essa é a pergunta, inclusive, da Anaíse, do Tocantins, da cidade de Dianópolis, sobre a família, como a família pode ajudar e como constatar aí esse diagnóstico de depressão pós-parto. Bom, eu tenho um recadinho para vocês. Solange, daqui a pouco você responde essa pergunta e tem mais perguntas chegando. Na verdade, um assunto aí interessante, né? Muitas mulheres podem estar passando por esse problema, como eu já disse, tem vergonha de repente de assumir, então a família tem que estar realmente atenta aí para a depressão pós-parto. Daqui a pouco, mais detalhes sobre esse assunto. Eu recebi aqui, Solange, uma pergunta lá do Tocantins, a Anaíse, e ela perguntou justamente isso, como saber os sintomas aí, reconhecer que uma mulher, depois do parto, está com essa depressão. E a família, como ajudar? Quais os primeiros passos? Normalmente, prestar atenção no comportamento. É muito normal a pessoa, não precisa ser depressão pós-parto, é normal depois de um parto, aquela sensação de tristeza, de angústia, medo da situação, medo de não dar conta, não saber cuidar da criança. Então, a família é sempre muito importante. Não é substituir o papel, a mãe, é ela quem tem a responsabilidade, mas é muito importante ter uma avó, uma tia ou a mãe por perto para ajudar, para orientar, até que ela acostume com aquela situação nova, que isso é normal, é lei natural da vida. A criança vai fazer parte do dia a dia e com pouco tempo ela vai pegando o jeito e vai tudo se encaixando. Agora, quando a pessoa está passando por uma depressão pós-parto,
você começa a perceber pelo comportamento. É aquela pessoa que está mais irritadiça, ela chora o tempo todo com facilidade, às vezes agressiva, não precisam ser todos os sintomas juntos. Perde o sono, não tem apetite ou come exageradamente, quer dizer, tudo que foge, ou quer dormir o tempo todo ou não dorme nada. Então você começa a perceber que aquilo não está normal. Então a importância da família estar sempre por perto, sempre atento, porque alguém pega sempre uma frase: não estou aguentando mais isso, dá vontade de me jogar daqui e tal. Então você fala: peraí, isso não é normal. Porque quando a gente está cansado, você pode falar um monte de coisa, mas você não fala: estou pensando em me matar porque eu estou cansado. Quando as frases começam a ser perigosas, nunca subestimar. Porque tem gente que fica com aquela conversa: ai, que frescura, todo mundo teve filho, nunca teve filho, isso aí é fraqueza. Não subestime, porque às vezes a pessoa não está realmente bem. E como a gente lembra sempre, a depressão é doença. O fato de ter tido um filho pode ajudar a desencadear uma coisa que já tinha no organismo. Então é sempre importante estar atento, buscar orientação. Não sabe como lidar, nunca passou por isso? Vai procurar uma orientação, pergunta para quem já passou por isso, para saber como lidar e como conduzir. O grande problema, muitas vezes, né, Solange, é que muita gente realmente acha que é frescura, como a depressão, né? E não imagina onde essa doença pode chegar. Muitas vezes, suicídio. Acontece muito com adolescentes, né? Saindo um pouco do foco, né? Porque os pais olham, notam a diferença no comportamento dos filhos, mas vai passar. Ele não vai fazer isso. Alguns até tentam, tomando algum tipo de remédio, cortando alguma parte do corpo, né? Acaba não acontecendo uma tragédia, ainda bem, mas daí, não vai acontecer de novo. E pode acontecer, né, Solange? Pode acontecer, e essa coisa de que quem quer fazer não avisa, não é real. Muitas vezes o jovem, qualquer pessoa que vai estar pensando em suicídio, ela dá sinal. Ali. Ela pede um socorro, ela avisa de alguma forma. Por isso a importância da gente estar atentos, porque não precisa ser: olha, eu estou pensando em me matar. Mas às vezes é uma atitude, é um comportamento que está mostrando para você: existe algo de errado. E a gente não pode subestimar. Porque às vezes o problema para quem ouve pode parecer banal, mas para quem eu não tenho coragem de tirar a minha própria vida, mas aquela pessoa tem. Exatamente. Né? E assim, às vezes o problema que aquela pessoa está passando, para ela está um peso insuportável. Para o outro pode não parecer. Por isso a importância de ajudar. Porque se parecer pesado para mim e para você da mesma forma, não tem como ajudar um ao outro. Agora, se para mim está muito pesado e você tenta me mostrar que não é assim, nós vamos achar uma alternativa, você não está só. Quer dizer, tudo isso faz com que a pessoa repense e freie, né? Porque ela sente que realmente ela tem um suporte ali. Com certeza. Olha, o Daniel aqui de Piracicaba, vizinho de Limeira, parabenizando o programa de hoje. Assunto muito importante para as mulheres. Ele relata que a filha dele teve depressão pós-parto. Certamente a família ajudou a filha a sair desse problema, ainda bem, né? Bom, Solange, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, portanto não saia daí por nada desse mundo.